O intuito da live hoje é nós falarmos a respeito do novo de Deus, né? E o texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra ali em Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 9, onde vai falar a respeito do chamado de Mateus, a respeito ali da conversão de Mateus. Olha só o que diz. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E acontecendo que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e torna-se o vinho, e os odres, e entorna-se os vinhos, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, gente, esse texto aqui, ele é muito interessante, porque ele vai falar a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo, nessa transição. Nós não estamos falando apenas de transição de ano, de transição de virada, de Réveillon, mas nós estamos falando de uma transição de mudança de mentalidade, de mudança de entendimento. Então, esse texto, ele fala disso. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler, de Mateus 9, versículo 9, ele vai iniciar falando a respeito do testemunho do chamamento ou da vocação de Mateus. E o livro que nós estamos lendo é do próprio Mateus. Então, é ele mesmo que relata essa história de quando foi que Cristo o encontra e o chama, o vocaciona para a grande missão a qual ele estava realizando, para se tornar seguidor dele. E aqui nós vemos que Jesus diz: segue-me, e Mateus responde a esse chamado dizendo que o seguiu, que levantou-se e o seguiu. Olha só, que simples o que aconteceu aqui. Como é simples a resposta que precisamos dar ao chamado de Jesus. Mateus diz que, ao ouvir Jesus lhe dizendo: siga-me, ele levantou-se e o seguiu. É isso que nós precisamos fazer. É simples. Mas entenda que esse seguir, ele é carregado de muitos significados, ele é carregado de algo muito maior do que apenas um verbo, do que apenas uma ação. Porque
analisando todo o contexto, nós vamos entender que Mateus, ele deixa para trás todo um entendimento, ele deixa para trás toda uma visão, ele deixa para trás toda uma escola para seguir a Cristo, para seguir a Jesus. E é interessante que esse texto, ele parece que me revela 3 escolas diferentes. Eu vou explicar para vocês. Existem 3 escolas de discipulado aqui dentro desse texto. Nós falamos muito a respeito de discipulado, então eu consigo enxergar 3 escolas de discipulado dentro desse texto. Porque olha só, Mateus, ele segue a Cristo e no versículo 10 vai dizer que, acontecendo que estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Eles estão na casa de Jesus e na casa de Jesus chega-se muitos publicanos e pecadores para estar juntamente com Jesus e os seus discípulos. E alguém que estava de fora estava observando o que estava acontecendo. Alguém que estava de fora assistia todo aquele acontecimento, todo aquele movimento. E essas pessoas que estavam por fora pertenciam à escola de discípulos dos fariseus. Eram os próprios fariseus. Então essa escola, eu coloquei ela como a escola dos fariseus, porque o discipulado nada mais é do que o ensino, ele nada mais é do que o conhecimento que rege uma determinada comunidade. Então olha só, os fariseus, observando aquilo, eles indagam aos discípulos. Eles perguntam aos discípulos: por que Jesus ele se alimenta junto com esses pecadores? Por que Jesus ele está à mesa com esses publicanos e pecadores? Porque na escola dos fariseus, eles aprenderam que ser santo é estar separado de todos aqueles que pecam, de todos aqueles que são aqueles que Deus rejeita para eles, né? Eles entenderam que para ser salvo, eles necessitavam cumprir com todas as leis, eles precisavam seguir com todos os mandamentos à risca, para que eles fossem aceitos pelo Senhor e serem salvos por conta disso. Então, qual que era o problema? Eles acreditavam que se a pessoa não conseguia cumprir com todos aqueles mandamentos, com todos aqueles requisitos, eles não eram dignos de assentar com aquele que se diz ser o Messias prometido pelo Senhor. E aí, qual que é o problema? O problema é que eles se distanciavam das pessoas por isso. O problema é que eles se distanciavam dessas pessoas que estavam doentes, como Jesus diz. Ou seja, eles não tinham misericórdia. E a principal motivação dessa escola aqui, na verdade, não era a principal preocupação, não era quem estava em volta, não era o amor ao próximo, não era nada disso. A principal motivação deles era o amor a si mesmo. Porque ao cumprir as leis, ao cumprir os mandamentos, qual que era o intuito deles? O intuito deles era livrar-se apenas da ira de Deus. Livrar-se da ira de Deus. Esse era o intuito deles. Livrar-se da ira de Deus. Vou tomar uma água aqui, gente. Então, eles queriam livrar-se da ira de Deus porque a principal motivação, o principal interesse deles era o amor a si mesmo, o amor próprio. Porque a principal motivação de uma pessoa
que é religiosa é livrar-se da maldição ou da ira de Deus. Ela está preocupada em prosperar a si mesma, ela está preocupada em crescer, em alcançar voos altos, porque é isso que ela deseja para ela mesma. Ela deseja estar bem. E ela entendeu que, tá, beleza, para eu estar bem, para eu me livrar da ira de Deus, basta eu cumprir com as leis. Basta eu seguir as leis. Só que o problema é que uma pessoa que pensa desse jeito, ela esfria-se no sentido de não conseguir olhar para aquele que está ao seu lado. Você entende que a religiosidade nos cega ao ponto de nós não sentirmos as dores do próximo, ao ponto de nós não sentirmos a necessidade da nossa comunidade, do que a nossa comunidade está precisando. Porque eu estou tão focado no meu próprio interesse, no meu próprio desejo, que eu não consigo ter sensibilidade para ver quem está à minha volta. O que precisa, o que eu posso ajudar. Olha só, gente, uma coisa que eu acho muito interessante nos evangelhos, na caminhada de Jesus. Jesus, ele se demonstrou muito pontual. Ele tinha muitos pontos contra aquela sociedade ou aquela escola de discípulos dos fariseus. Só que ele tinha algo que ele não podia, talvez, criticar. Que era o quão poderoso era a maneira como eles guardavam os mandamentos. Nesse sentido, Jesus não podia criticá-los. Jesus não tinha nada contra. Porque os fariseus, eles guardavam as leis. Eles cumpriam com as leis. Eles eram legalistas, no sentido de amar a lei mesmo. Eles cuidavam para que ninguém infringisse qualquer lei do Senhor, ao ponto de excluir aqueles que não se enquadravam dentro daquilo que era a lei do Senhor, daquilo que era um mandamento do Senhor. Só que o problema era o porquê eles faziam aquilo. O problema era a motivação. Porque o interesse deles era justamente livrar-se da ira de Deus. Ou seja, eles não queriam ir para o inferno. Mais ou menos isso. É o interesse deles. Bom, eu me amo tanto. Resumindo, eu me amo tanto que eu cumpro as leis porque eu não quero ir para o inferno. Eu me amo tanto ao ponto de querer me livrar do inferno. E por isso eu cumpro as leis. Vocês conseguem entender isso? Vocês estão aí ainda, gente? Eu tô achando que o pessoal acho que fugiu da live porque tá meio denso o negócio. Você entende que o que eles estavam fazendo? Eles estavam cumprindo a lei. O que eles estavam fazendo? Eles estavam seguindo aquilo que o Senhor tinha instituído. Aquilo que o Senhor tinha escrito. E o que há de errado nisso? De cumprir aquilo que está escrito, de seguir as leis. Só que o problema não é o que, mas é o como. E eles estavam usando a lei para matar. Eles estavam usando a lei para benefício próprio. Por amor a si mesmo. Essa era a escola dos fariseus. Quando nós pensamos somente em nós mesmos. Quando nós pensamos somente nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades. Quando nós começamos a fazer barganha com Deus, irmão. Você já pensou nisso? Quantas vezes nós barganhamos com Deus? Ah, Senhor, eu vou fazer um mês de oração. Ah, Senhor, eu vou fazer essa campanha. Ah, Senhor, eu vou fazer um jejum. Ah, Senhor, em prol tananã. A gente está barganhando com Deus.
Nós se tornamos religiosos nisso. Porque nós estamos colocando o nosso amor a nós mesmos acima de tudo. Quando nós fazemos esse tipo de trato, esse tipo de barganha com o Senhor. Religiosos. Nós estamos amando a nós mesmos. Porque nós queremos nos livrar da ira de Deus. Porque geralmente nós falamos isso, né? Ah, lá vai um abençoado, lá vai uma abençoada. E nós falamos isso baseado em quê? E na maioria das vezes nós falamos isso baseado no que a pessoa tem, na espiritualidade que a pessoa tem. Mas nós se esquecemos que alguém abençoado por Deus é aquele que tem satisfação em um relacionamento genuíno com Ele. Quem se sente pleno em poder se relacionar com Deus, em ter esse relacionamento. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, olha só, imagine você em um deserto, onde não tem nada, onde não tem celular, onde não tem Wi-Fi, onde não tem nada, nada. É um deserto, só tem areia e sol. Você se sentiria pleno sabendo nessa condição, nesse ambiente? Você se sentiria pleno sabendo que Deus estaria ali contigo? Sem nada, a não ser a presença dele? Plenitude tem a ver com estar completo. Você sentiria completo realmente nessa situação onde você não tem nada, mas você sabe que você tem Deus? Você tem Deus ao seu lado? É desse tipo de plenitude, é desse tipo de estar, de um sentimento de estar completo que nós estamos falando. Isso é satisfação. Aí a gente tem a segunda escola, que é a escola dos discípulos de João Batista. A escola dos discípulos de João Batista é o tipo de escola que nós, de vez em quando, queremos dar uma passadinha. É a escola dos discípulos de João Batista. Que é uma escola que, eu vou dizer pra vocês, muitas das vezes eu já quis dar uma passadinha lá. Muitas das vezes, infelizmente, eu passei por lá. E que escola é essa, Lucas? A escola das obras. Na escola dos discípulos de João Batista, você aprende que as obras te fazem merecedor do amor de Cristo. Porque qual que era a indignação dos discípulos de João Batista? O que eles foram indagar a Jesus? Jesus, os teus discípulos não jejuam. Nós jejuamos. Os fariseus jejuam. Mas os teus discípulos não jejuam. Ou seja, as minhas obras, isso revelava o coração deles. Que os corações deles estavam ligados diretamente às obras que eles poderiam fazer para serem aceitos por Jesus. Olha só, nós fazemos jejum, os fariseus fazem jejum, mas os teus discípulos não fazem nada. Cadê as obras? Só que Jesus vai dizer assim, ok, mas o noivo está aqui. O noivo está com vocês. A oportunidade de conhecer a mim, a oportunidade de se relacionar comigo é agora. O porquê vocês querem saber de obras? Porque as obras, elas são resultados. Elas não são o objetivo final. Porque o objetivo final é um relacionamento com Deus. O principal motivo é um relacionamento com Jesus. As obras são resultados, é consequência. Então eu não jejuo para ter intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, por isso eu jejuo. Eu não jejuo para ter relacionamento com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus
e por isso eu jejuo. É o caminho inverso. Porque as obras não nos tornam merecedores do amor de Deus. E nem nos tornam merecedores de ter esse relacionamento com Cristo. Mas esse relacionamento com Cristo revelam em nós essas obras, sabe? Nos levam até essas obras. Porque aí nós fazemos elas. Porque nós fomos realmente abraçados por esse relacionamento com Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode jejuar, não é isso. Ou que jejuar não está na... Não é isso, gente. Você pode jejuar, mas jejue em gratidão a Deus. Quando você colocar um propósito, coloque esse propósito não com o intuito de você ganhar algo com Deus, mas você precisa entender que o jejum ou o propósito, ele deve ser o resultado de uma intimidade com o Senhor. Ele é resultado de um encontro com Cristo. Você não vai conquistar nada com o Senhor que Ele já não te deu. Porque tudo é graça de Deus. Tudo é favor e merecido. Então, o que acontece aqui? Eles tinham como principal objetivo fazer as obras para se tornar alguém merecedor. Merecedor do amor de Jesus. Sabe? Aquele crente que acha que se ele não estiver na igreja todos os domingos, Jesus não está com ele. Se você conhece alguém aí, diz. Se ele não estiver na igreja todos os domingos, misericórdia. Entendeu? É as obras. Mas, irmãos, a gente tem que entender algo. Uma coisa que muitas das vezes a gente se preocupa. A gente fica pensando assim, ô Senhor, tantas coisas para nós fazermos, a obra tá aí, temos que fazer as coisas, temos que fazer os planos, temos que executar, e nós nos preocupamos com o seguinte, mas quem há de fazer? Quem há de ir por nós? Só que, irmãos, se não tem ceifeiros, é porque ainda nós não tivemos um encontro com Jesus. Não adianta nós virmos aqui e falar, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, todo culto. Ou todo o encontro que nós tivermos. Não adianta. Porque isso não é uma coisa que se pede. A gente tem que entender que o que nós precisamos focar é no relacionamento com Cristo. Porque quando você se relaciona com Jesus, consequentemente, as obras elas vão vir. É o resultado. É esse o propósito. Se nós não tivermos um relacionamento com Cristo, nós nunca vamos entender as obras. É esse o ponto que eu quero dizer para vocês. Porque muitas das vezes a gente fica se questionando, por que tem que fazer? Irmão, se você tem isso no teu coração, você ainda não teve a oportunidade de ter esse relacionamento com Cristo. E nós nem queremos que você faça se você não tem ainda o entendimento. Porque senão você vai se tornar sim um crente ativista. Primeiramente entenda o que Jesus fez por você. Primeiramente entenda qual é o desejo dele, que é relacionar-se com você. Um Deus, criador dos céus e da terra. Ele sabe todas as coisas. Ele quer estar dentro de você. É esse a principal mensagem que nós pregamos é essa. Deus quer estar dentro de você. A minha principal mensagem não é faça as obras. A minha principal mensagem não é que Deus vai te levantar para fazer isso ou aquilo. Não, gente. A nossa principal mensagem é Jesus. Deus quer estar dentro de você. Nós falamos muito sobre discipulado, o ide do Senhor. Ide fazer discípulos. Mas, irmãos, não adianta você ir fazer discípulos se você ainda não compreendeu o que Cristo fez por você. Na escola dos discípulos de João Batista, eles entenderam que era necessário primeiro eles fazerem as obras, para daí depois eles verem o que acontece. Não, irmãos, não permita isso. Primeiramente vamos focar no relacionamento com Cristo, vamos entender o que Ele fez.
E aí, como resultado disso, nós vamos chegar às obras. Entende? Porque a gente muitas das vezes traz uma palavra assim, os irmãos acham assim, o irmão Lucas não quer que a gente faça as coisas, então não é isso, gente. Eu tô dizendo que as obras é algo sim muito importante nós realizarmos. Mas não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo sempre vai ser um relacionamento com Deus, genuíno. Então, se está alguma coisa faltando em relação às obras na nossa vida, é necessário nós entendermos o que está acontecendo com o nosso relacionamento com Deus. Tá? E eu não estou falando somente obra no sentido de estar dentro da igreja, eu estou falando obras no geral, em falarmos do amor de Cristo para as pessoas, de nós cumprirmos com os princípios da palavra, isso também é obra. Você seguir o que diz a palavra, a Sagrada Escritura, isso também é obra. Você ler a palavra, isso é obra. Você, sabe, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que for ação, é obra. A gente teve uma reunião esses dias e a nossa apóstola perguntou, o que é a obra do Senhor? Aí eu disse assim, é a obra do Senhor, né? Então, o que é fazer a obra do Senhor? É fazer aquilo que o Senhor faria. É simples. Isso é a obra do Senhor, né? Então, se, por exemplo, Cristo tivesse uma igreja, eu teria uma igreja, porque essa é a obra do Senhor. Se Cristo falasse apenas a verdade, eu falaria apenas a verdade, porque isso é a obra do Senhor. Se Cristo fosse alguém que pregasse o evangelho nas redes sociais, eu faria isso, porque isso é a obra do Senhor. Entende? Então, fazer a obra do Senhor é nada mais do que copiar a Cristo, é ser igual a Jesus. Isso é a obra do Senhor. Não necessariamente você está dentro de uma estrutura, faz parte também, nós necessitamos, como nós criamos a comunidade online, que é uma estrutura também. Entende? Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. A obra é resultado. Se você está encontrando resistência em fazer a obra, se você está em dúvida sobre fazer a obra, gente, não se preocupe com a obra em si, mas se preocupe com o relacionamento com Deus. Porque é esse relacionamento que vai te trazer clareza, é esse relacionamento pessoal com Jesus que vai te dar a direção que você precisa. E você não vai fazer isso por barganha, como eram os religiosos, os fariseus. Lá, lembra da escola dos fariseus, onde eles faziam por barganha? Entende? Você entendeu que em Cristo tu tens tudo. Em Cristo você é satisfeito. E tudo que partir disso é favor de Deus. Porque nele tu já tem tudo, entendeu? E por fim, para nós caminharmos aí para o final dessa live, nós temos a terceira escola, que é a escola de Mateus, ou melhor, dos discípulos de Jesus. Nós falamos tanto aqui e nós acabamos não falando a respeito do título da live, sobre o novo de Deus. E o novo de Deus tem tudo a ver com o discipulado dele. Porque Mateus, ele é um discípulo de Jesus. E o que me chama a atenção no discipulado de Jesus... Dá um like aí, gente. Vai curtindo aí, comenta. O povo sumiu. Eu não sei, eu acho que eu peguei muito pesado aqui. Meu Deus. Ai, Jesus. Brincadeira. Olha só. O que me chama a atenção no discipulado de Jesus, que ele é simples. Sabe? A gente muitas das vezes está preocupado na fórmula secreta, na chave. Essa é a chave. Gente, mas é simples. Porque a Bíblia vai dizer assim, que Jesus chamou Mateus, Mateus levantou-se e o seguiu. E esse seguir, ele, como eu disse no início, ele é mais do que uma ação, ele é mais do que um verbo. Ele é um estilo de vida. Eu sigo a Cristo. Eu sigo a Jesus, né? Aonde ele coloca os pés dele
Eu vou logo atrás colocando os meus, sabe? Porque eu não ouso pisar aonde Cristo não pisou. Eu piso somente aonde ele já pisou. Só que tem um problema. Nesse caminho, nós precisamos renunciar ao caminho que nós faríamos. Entende? O caminho que nós faríamos precisa ser renunciado para que nós possamos seguir o caminho de Cristo. Nós precisamos estar despreocupados com qual caminho seguir. Se nós estamos seguindo a Cristo, basta nós seguir o caminho que ele está seguindo. Isso é seguir a Jesus. E o problema é que no meio do caminho a gente quer misturar as coisas. A gente quer fazer uma mesclagem. A gente quer pôr um pouco do nosso caminho, um pouco da nossa vontade, um pouco do nosso desejo, um pouco do nosso querer. E aí o que acontece? Dá ruim. Dá ruim. A gente se frustra. A gente se decepciona. E queremos colocar a culpa em Deus. Irmãos, está na hora de nós entendermos que Deus não deseja que nós continuemos usando a roupa velha e apenas pegue esses panos novos que ele está nos dando e remendar essa roupa velha para continuarmos. É hora de nós entendermos que Deus quer que nós rasguemos de uma vez por todas essas roupas velhas que nós estamos vestindo, tudo isso, e decidimos vestir a roupa nova que ele tem. Porque, olha só, a gente vem de uma cultura onde tudo está corrompido. A gente vem de uma cultura onde a desonestidade impera, onde a mentira impera, onde a ganância impera. E você realmente acha que ao seguir a Cristo, você não vai precisar abrir mão de tudo que você aprendeu? Sendo que você é um resultado dessa cultura corrompida. Tudo que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu nessa sociedade corrompida, precisa passar por um renovo. Precisa passar por uma desconstrução para que em Cristo você construa tudo novamente, da maneira correta, da maneira a qual ele deseja que nós andemos. Isso é renúncia. Semana passada eu trouxe essa palavra no nosso culto de virada, olha só. Que palavra que eu trouxe no culto de virada, os irmãos amaram, né? Irmãos, sabe o que a gente está fazendo? A gente pega, por exemplo, a gente vem para a igreja, a gente pega o conceito de sucesso lá de fora, que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu com a nossa família, que a gente aprendeu na sociedade que a gente vive, na internet, hoje em dia é muito forte isso também. E a gente quer trazer para dentro da igreja no contexto bíblico, né? No contexto do evangelho. E a gente quer adaptar esse conceito de sucesso com os princípios da palavra de Deus. Só que dá ruim, por quê? Porque na palavra de Deus, o conceito de sucesso parece que é um pouco diferente. Parece que é um pouco diferente, não é mesmo? Porque se nós formos olhar o conceito de sucesso do mundo secular, né, do mundo, da sociedade que nós vivemos, e olharmos para Cristo, você não acha que Cristo não teve sucesso? Você não acha que Cristo foi uma pessoa que, cara, um derrotado? Olha, ele não foi abençoado. Apóstolo Paulo, então, olha, rapaz do céu, esse cara, não sei quem pecou, se o pai, se a mãe, mas esse camarada sofreu. Será que ele não teve sucesso? Será que João Batista não teve sucesso? Será que Jesus não teve sucesso? Será que todos os apóstolos não tiveram sucesso? Eles não tiveram sucesso aqui da terra. Eles não tiveram sucesso do mundo que está em nossa volta. Mas eu quero lhe dizer que o sucesso real, o sucesso bíblico, esses caras tiveram. Afinal, nós estamos falando deles até hoje. Isso é sucesso para Deus. O que é sucesso para Deus? Cara, sucesso para Deus é Deus estar conosco. É Ele estar conosco. Isso é sucesso.
Então, na maioria das vezes, nós treinamos as nossas mentes para pensar que sucesso é eu ter um bom carro, é eu ter uma boa casa, é eu ter, né? Só que nós precisamos entender que nada disso me satisfaz tanto quanto o sucesso de Deus, que é Ele comigo. Porque o que Cristo veio fazer na Terra? Cristo, ele veio permitir com que Deus fosse colocado dentro de nós através do Espírito Santo. Olha só isso. Qual que foi a obra de Jesus? A obra de Jesus foi para que eu e você fôssemos transformados em templo do Espírito Santo, para que através disso Deus estivesse junto conosco todos os dias, dentro de nós. Até a obra de Jesus, Deus, ele não habitou em homens. Deus habitou com homens, mas não em homens. Certo? Por isso que ele mandou construir a tenda. Por isso que ele mandou construir a arca, porque era a presença dele com os homens. Mas depois de Jesus Cristo, a presença de Deus estava nos homens, dentro dos homens. Olha só isso. Foi para que isso acontecesse que foi necessário a obra de Cristo. E hoje nós estamos discutindo dentro da igreja tudo menos isso. Entende? Nós estamos se preocupando com todas as coisas, menos com isso. Será que Deus está dentro de nós? Porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é sucesso. Porque se Cristo passou pelo que passou para que isso se concretizasse, se isso não estivesse concretizando, quer dizer que realmente ele não teve sucesso. Mas aí que tá. Muitas das vezes nós não estamos vivendo isso porque nós não entendemos isso ainda. E nós estamos correndo atrás de outras coisas. Então, na escola dos discípulos de Jesus, basta você se levantar e segui-lo. Que tudo muda. Essa mentalidade muda. A partir do momento que você abre mão, você renuncia de tudo. Que deixa tudo para trás. Para seguir essa nova visão, essa cosmovisão, aonde você entende que Deus, ele deu tudo por você, tudo. Entenda isso. O que há de mais valioso para você que é pai é o seu filho. É o seu filho, independente da casa que você mora, independente do carro que você tem. Eu acredito que o que mais há de precioso na sua vida é o seu filho. E Deus deu o seu filho. O seu único filho ele deu por amor às nossas vidas. Então ele deu tudo que ele tinha, que era o seu filho. Então não tem como você barganhar com Deus a partir do momento que você entende isso. Porque não tem mais o que você alcançar dele que ele já não te deu. Porque ele deu tudo o que ele tinha, que era o seu próprio filho unigênito. Só que você precisa ter essa cosmovisão. Você precisa entender o que é realmente sucesso na palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos. Porque essas três escolas, muitas das vezes nós caminhamos entre elas. Você já notou isso? Às vezes nós estamos um pouquinho mais religiosos. Às vezes nós estamos um pouquinho mais ativistas. De repente nós vamos lá, não, agora é relacional. Agora é intimidade com Deus. Aí depois a gente cai de novo, a gente volta lá para a religiosidade. E aí a gente vai de novo para as obras. E a gente fica nessa montanha russa. Irmãos, não tenha medo de assumir a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade é filho de Deus. Ou seja, relação com o Senhor, intimidade com Deus. Porque isso é que vai te levar para o resultado dessas outras coisas que eu falei, que são as obras. Que é a intimidade, o cumprimento das leis, dos mandamentos, dos princípios. Gente, é segui-lo. É segui-lo. É sobre seguir a Jesus. E
Nada melhor, irmãos, nada melhor para que isso aconteça na nossa vida, para que nós sejamos expostos ao verdadeiro evangelho, é a comunidade. Porque sabe que louco que eu fico pensando? Que essas 3 escolas, dos fariseus, dos discípulos de João Batista e dos discípulos de Jesus, elas se encontraram. É quase que uma analogia às denominações que nós temos hoje, sabe? Uma é um pouquinho assim, outra é um pouquinho assado e outra, sabe? Eu fico imaginando isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que as 3 se encontram. As 3 se encontram. E elas estão juntas em volta do principal, que é Jesus. É disso que nós estamos falando aqui. Porque tudo é sobre ele. Tudo converge nele. Não é sobre placa de igreja, não é sobre denominação, não é nada sobre isso. Mas é tudo sobre Jesus. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Irmãos, não é a resposta das nossas necessidades passageiras. Não é a resposta da nossa doença, não é a resposta... Pode até ser das nossas necessidades financeiras, mas talvez essa resposta ela vai vir embrulhada em um papel de presente inesperado. Porque o que a gente acha? Por exemplo, uma pessoa que está passando por necessidades financeiras, a gente acha o quê? A resposta para essa pessoa, a solução para essa pessoa é dinheiro, e na maioria das vezes não é. O que a gente pensa quando uma pessoa está doente? A gente acha assim, a resposta para essa pessoa é saúde. Mas às vezes não é. Por incrível que pareça, às vezes não é. Porque a lógica de Deus, a cosmovisão bíblica, vai além disso, daquilo que é lógico. Porque, primeiramente, ele nos torna satisfeitos nele. Entende isso? Entende que o intuito do evangelho é nos mostrar um Jesus que nos torna satisfeito, independente da situação que nós estamos passando, independente da doença, independente da crise financeira, se nós estamos satisfeitos nele. E não é porque ele vai nos dar casa, não é porque ele nos vai dar saúde, não é nada disso, irmãos. É porque nele nós somos satisfeitos. Nele somos plenos. É essa a cosmovisão bíblica. E aí diante, irmãos, diante disso, será que tem como nós ficarmos parados? Diante desse entendimento de que Cristo ele é tão poderoso, ele é tão fiel, será que dá para nós ficarmos calados? Será que dá para nós ficarmos paralisados? Não tem como. Não tem como. Porque ele nos deu o melhor presente. E tudo que ele faz é graça. É imerecido. Entende, irmãos? Entende isso? Cristo, irmãos, ele é tão perfeito. Ele é tão perfeito que olha só. A Bíblia vai dizer assim que ele desce à terra para que tudo que ele faça seja perfeito e nunca pecasse. Olha só isso. Para que o sacrifício dele fosse perfeito, ele nunca pecou. E a palavra vai dizer assim que nele cumpriu-se todas as leis, cumpriu-se todas as profecias, cumpriu-se tudo nele. Por que ele fez isso? Por que ele foi perfeito ao ponto de nele se cumprir tudo?
Porque ele sabia que eu e você não conseguiríamos cumprir nada. Ou quem sabe, muito. Não vou dizer nada porque faz parte também de um relacionamento com Deus você buscar a santidade. Você buscar viver uma vida em retidão. Só que muitas das vezes me incomoda esse discurso porque as pessoas pregam isso como se nós fôssemos super-heróis, supermans, ou que nós somos a prova de falhas, mas nós não somos. Nós podemos cair, nós podemos resvalar. Porque talvez o meu pecado não seja adultério, o meu pecado não seja a prostituição, o meu pecado não seja os vícios, mas e o mal que passa na nossa mente? O mal que passa no nosso coração? A ira? Isso também é pecado. A mentira, que muitas das vezes nós mentimos? Será que isso não conta? Irmãos, nós não somos perfeitos, mas ele foi. E porque ele foi, Deus, ele age de misericórdia conosco. Olha isso. Porque Jesus foi perfeito, Deus age de misericórdia conosco. Porque você acha mesmo que o que tu estás sofrendo é por causa do teu pecado? Olha só, irmãos, olha só o que eu tô falando aqui. Você acha mesmo que o que tu estás sofrendo é por causa do teu pecado? Irmão, é porque você não entendeu a graça ainda. Porque Jesus, ele foi perfeito. Ele não pecou. E o sacrifício dele foi suficiente para que Deus agisse conosco com misericórdia. É favor de Deus. É graça de Deus. Irmãos, se você não peca, se você foge do pecado, não tenha isso como um mérito seu, mas tenha isso como graça do Senhor. Você não se faz melhor do que os outros por causa disso. Não. Isso é graça de Deus na sua vida. Não é porque você é mais próspero do que os outros que estão dentro da igreja que isso significa que você é o mais santo de lá. Não é isso. Não. Tudo é graça. Tudo é favor imerecido. Só que, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Nada disso. Nenhum bem material. Nada. Substitui um relacionamento genuíno com o Senhor. Mas, irmão Lucas, o que tu estás falando é muito... parece que é intangível. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. Mas relacionamento com Deus, isso é intangível. O que isso muda na minha vida? Irmão, muda tudo. Só que você precisa escolher isso para sua vida. Você precisa decidir isso para você. Você deseja nessa noite encontrar satisfação em um relacionamento com Deus? Você deseja isso de verdade? Se você deseja, coloca aqui nos comentários. Eu desejo. Eu quero. Eu quero encontrar essa plenitude que o irmão Lucas tanto fala em Deus, em Jesus. Porque muitas das vezes nós temos substituído essa satisfação em outras coisas. Às vezes no pecado, porque a satisfação no pecado é imediato. Ele é naquele momento. Irmãos, se você deseja nessa noite, se você deseja nesse momento decidir encontrar essa satisfação, eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos. Aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, e fazer uma oração. Porque eu tenho certeza que esse ano de 2024 você só irá viver o novo de Deus se você se dispuser em encontrar a satisfação nele. Irmãos, não é nas coisas que você vai encontrar, não é nos ambientes, mas é nele. É um relacionamento. Irmãos, eu tenho um filho de 2 anos e às vezes eu tô trabalhando, né? Fico fora o dia inteiro em casa e quando eu chego, irmãos, pensa na minha felicidade que é abraçar o meu filho, sabe?
É apertar ele e dizer pra ele: meu filho, como o papai tava com saudade de você, como o papai te ama. Irmãos, é um dia que eu fico fora. Eu saio às 8 e volto às 6, irmãos. Mas assim, quando eu chego em casa, é uma felicidade, é uma plenitude que eu sinto ao fazer isso, ao abraçá-lo, ao senti-lo. Aí eu fico imaginando: nossa, Deus, como que deve ser pro Senhor quando nos encontra disponíveis para o Senhor nos abraçar. Porque assim como eu acredito que isso é bom para um pai, também é bom para um filho. Isso também supre o filho de formas sobrenaturais. É disso que nós estamos falando. Irmãos, depois disso não tem como nós não querermos viver de uma forma sobrenatural. Amém?